14.2. Princípio da reserva legal. A Constituição consagra, em seu artigo 37, a ideia de que a administração pública está submetida, dentre outros princípios, ao da legalidade, que abrange postulados de supremacia da lei e o princípio da reserva legal. O supremacia da lei expressa a vinculação da administração pública ao direito, o postulado de que o ato administrativo que contraria a norma legal é inválido. Esse princípio está sintetizado na Constituição, artigo 5º, caput, inciso I, pela formula: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Os postulados do Estado de Direito, artigo 1º, e o princípio da reserva legal, artigo 5º, caput, inciso I, impõem que as decisões normativas fundamentais sejam tomadas diretamente pelo legislador. 14.2.1. Reserva legal qualificada. Além do princípio da legalidade, consagrado no artigo 5º, caput, inciso 2º, da Constituição, o texto constitucional exige, de forma expressa, que algumas providências sejam precedidas de específica autorização legislativa, vinculada a determinada situação ou destinada a atingir determinado objetivo, reserva legal qualificada. Assim, a Constituição estabelece, em seu artigo 5º, inciso 13, ser livre o exercício de qualquer trabalho. Pode, no entanto, o legislador infraconstitucional impor restrições ao exercício de determinadas profissões se não atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer, mas sempre com o objetivo de evitar algum dano social decorrente do exercício da profissão por pessoas sem qualificação. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que essa limitação há que ser posta, entretanto sempre, com vistas ao interesse público. Nunca aos interesses de grupos profissionais. Brasil, 2011b. Da mesma forma, consagra-se no artigo 5º, inciso 23, que a propriedade atenderá à sua função social. Eventuais restrições à liberdade de exercício profissional somente podem ser levadas a efeito no tocante às qualificações profissionais. Assim, as restrições ao direito de propriedade somente se legitimam, igualmente, se tiverem por escopo assegurar a sua função social. 14.2.2. Princípio da legalidade nos âmbitos penal, tributário e administrativo. A Constituição consagra, no artigo 5º, caput, inciso 39, exigência expressa de previsão legal para a definição de crime e a cominação de pena, e proíbe a retroatividade da lei penal. Constituição, artigo 5º, caput, inciso XL. Exige que o crime seja previsto em lei escrita e veda a utilização de analogia em relação às normas incriminadoras, e o emprego de fórmulas vagas ou indeterminadas. Da mesma forma, segundo a Constituição, artigo 150, a instituição ou a elevação de tributos somente pode ocorrer por lei formal. Princípio da legalidade, Coelho, 2006, página 280 a 281. Tem-se, ainda, outras hipóteses de reserva legal qualificada, entre as quais cabe destacar a reserva legal em matéria de direito administrativo, artigo 37. Caput, como suas derivações tais quais a reserva legal em fixação de remuneração, artigo 37, inciso X, criação de entidades, artigo 37, inciso X, criação de cargos, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, alínea A, ou criação de órgãos, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, alínea E. 14.2.3. Reserva legal e princípio da proporcionalidade. A simples existência de lei não é suficiente para legitimar a intervenção no âmbito dos direitos e das liberdades individuais. É preciso também que as restrições sejam proporcionais, isto é,
que sejam adequadas e justificadas pelo interesse público e atendam ao critério de razoabilidade. Brasil, 1976. Em outros termos, tendo em vista a observância ao princípio da proporcionalidade, cabe analisar não só a legitimidade dos objetivos do legislador, mas também a adequação dos meios empregados, a necessidade de sua utilização, e a razoabilidade, isto é, a ponderação entre a restrição a ser imposta aos cidadãos e os objetivos pretendidos. Mendes, 1990, página 48, Castro, 1989. Página 153. 14.2.4. Densidade da norma. O princípio da reserva legal exige não só expressa autorização legislativa para intervenção no âmbito dos direitos individuais, mas pressupõe também que a previsão legal contém uma disciplina suficientemente concreta, densa, determinada. Canotilho, 2003, página 258. É essa densidade suficiente que, de um lado, há de definir as posições juridicamente protegidas e, de outro, pautar a ação do Estado. A exigência relativa à adequada densidade da norma tem especial importância no âmbito do direito penal, pois eventual incriminação vaga ou imprecisa de certos fatos poderia reduzir a segurança jurídica, nulificando a garantia que se pretende alcançar com o princípio da reserva legal. 14.2.5. A lei e o respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. A Constituição diz, no artigo 5º, caput, inciso 36, que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Trata-se de postulado fundamental de segurança jurídica, pedra angular do Estado de Direito. Com a consagração dessa fórmula, o Constituinte impõe que o legislador não só respeite as situações jurídicas individuais consolidadas, mas que também preserve os efeitos que se prolonguem. Da mesma forma, exige que a lei respeite a coisa julgada, abrangida tanto a coisa julgada formal, que impede a discussão da questão decidida no mesmo processo, quanto a coisa julgada material, que obsta a discussão da questão decidida em outro processo. Miranda, 1987, Bastos, 1990, página 199. 14.2.6. As remissões legislativas. A remissão constitui técnica legislativa conhecida. Enquanto a remissão à norma de um mesmo texto legislativo não se afigura a problemática, remissão interna, as remissões a outros textos legislativos, remissão externa, são passíveis de sofrer objeções de índole constitucional, pois podem afetar a clareza e precisão da norma jurídica. Eu, 1982. Página 115. Bielsa, 1987. Página 223. Particularmente problemáticas afiguram-se as remissões encadeadas, isto é, a remissão de dispositivos que, por sua vez, remetem a outras proposições. A remissão pura e simples a disposições constantes de outra lei pode preparar dificuldades adicionais, uma vez que, em caso de revogação ou alteração do texto a que se fez referência, subsistirá, quase inevitavelmente, a dúvida sobre o efetivo conteúdo da norma. Eu, 1982. Página 115. Bielsa, 1987. Página 223. Recomenda-se, por isso, que, se as remissões forem inevitáveis, sejam elas formuladas de tal modo que permitam ao intérprete apreender o seu sentido sem ter de compulsar o texto referido. Acentue-se, ademais, que a remissão a atos secundários, como regulamentos ou portarias, pode configurar afronta aos princípios da reserva legal e da independência entre os poderes. Por fim, deve-se indicar expressamente o dispositivo objeto de remissão interna, em vez de usar as expressões anterior, seguinte ou equivalentes.